Olá, galera! Seguidores e inscritos do canal Juliana Bertolozzi. Como estão vocês? Espero que esteja tudo bem com todos. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que está incomodando muita gente, tem sido bastante discutido, que aconteceu após aquela rede social do passarinho azul, o Twitter, ter banido a conta do ainda presidente Donald Trump, acusando-o de espalhar fake news, de incitação ao ódio, violência. E isso tudo levou a uma discussão maior sobre proteção de dados, a influência das redes nas nossas vidas e, acima de tudo, sobre liberdade de expressão e sobre um fato. Queremos ter essa liberdade de expressão e censura? Não. Vamos lá? Bem, quando a conta do presidente Donald Trump foi banida do Twitter, isso foi visto como um ato de censura à liberdade de expressão. Inclusive, nos Estados Unidos, eles têm, na própria Constituição deles, um parágrafo que garante a liberdade de expressão e, portanto, esse artigo aí foi violado. Mas a questão é ainda um pouquinho mais profunda. Primeiro, ao fazer isso, o Twitter perdeu muitos seguidores. A hashtag #DerreteTwitter está predominando há dias nas redes sociais, inclusive no próprio Twitter, porque de fato as ações estão caindo tanto que estamos realmente presenciando a rede derreter. Como a conta do presidente Donald Trump tinha cerca de 88 milhões de seguidores, após ele ter tido essa conta banida, muitos desses seguidores acabaram migrando para outras plataformas para que pudessem, então, ter garantido o seu direito de liberdade de expressão e sem censura. Houve uma migração em massa, acima de tudo, para outras redes sociais como Parler, que pertence à Amazon. E só para falar assim, só um pouquinho em números, as ações do Twitter fecharam em queda só ontem, segunda-feira, dia 11 de janeiro, numa queda de quase 7%, sendo que essas ações estavam subindo sem parar e agora estão caindo sem parar. Donald Trump também teve a sua conta suspensa na rede social Facebook, cujo dono é Mark Zuckerberg, e que também é dono da rede social Instagram. Então, pelo mesmo motivo, os dois consideraram, tanto o Twitter quanto o Facebook, consideraram que Trump estava incitando ódio, violência, espalhando fake news. E aí, houve essa migração em massa para outras redes sociais e então começamos, de fato, a perceber um pouco mais sobre como essas redes sociais são controladas, nos controlam, dominam o mercado. Elas são chamadas de Big Techs. Já ouviu falar? Vou explicar para vocês o que são as Big Tech, quem são elas,
de que modo elas influenciam a nossa vida. A Big Techs é uma expressão em inglês usada para designar as grandes empresas de tecnologia que têm domínio total em seus respectivos setores de atuação. Com certeza absoluta, eu, você, todo mundo aqui já adquiriu ou já usou algum produto ou serviços dessas Big Techs. Quem são elas? Vocês com certeza conhecem. São 4: Facebook, Apple, Google e Amazon. Nos últimos anos, as Big Tech passaram a fazer parte do dia a dia de milhões de pessoas ao redor do mundo, conectando usuários, criando novas plataformas de serviços, tecnologia, e essas empresas foram moldando e mudando a nossa realidade. E até auxiliaram a tecnologia a ser levada para locais mais longínquos do planeta e conectando cada vez mais gente em nível global. Essas Big Tech, como eu falei, dominam por completo o setor em que atuam no mercado. E em nível global. Elas têm domínio completo e restrito total do setor específico em que atuam. E essas empresas, as Big Techs, elas não apenas mudaram o comportamento das pessoas e seu padrão de consumo, mas também, com os acontecimentos recentes, levantaram muitas questões e dúvidas sobre privacidade, proteção de dados e influência no mercado financeiro e como isso pode impactar as nossas vidas. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma. A Apple é uma empresa bastante conhecida também, né? Mas quando se trata de uma empresa de tecnologia, a Apple é referência e é a maior líder do segmento de tecnologia do mundo em termos de receita. Em agosto de 2018, ou seja, já está até um pouquinho defasado, a Apple foi avaliada em mais de $1 trilhão. Tornando-se assim a primeira empresa de capital público, capital aberto, norte-americana a ser avaliada em mais de $1 trilhão. A Apple sempre foi a líder em inovação e no fornecimento de produtos e serviços tecnológicos incomparáveis. E isso permitiu a Apple obter um altíssimo nível de lealdade à marca. Muitas pessoas que têm produto, um iPhone, por exemplo, costumam sempre trocar por outro iPhone, costumam ter produtos da marca Apple, então a Apple conseguiu gerar essa fidelidade ao produto e assim ela foi classificada como a marca mais valiosa do mundo. A Apple, há muitos anos, é a líder em inovação, seja em software ou hardware, mas é a líder em inovação em seu setor de atuação. A Apple se destacou em uma questão bastante importante: a segurança e privacidade dos dados. Essa é uma das áreas com que a Apple realmente se preocupa, embora as medidas de segurança implementadas pela empresa não sejam infalíveis ou 100% perfeitas, ainda assim são também
líderes no setor. Então, a Apple tem o domínio do mercado em termos de inovação, melhores produtos e, além de tudo, as suas medidas de segurança se tornaram referências, são adotadas como protocolos de segurança no setor. A Apple é uma empresa que revolucionou completamente a maneira como usamos a tecnologia em nossas vidas, no nosso cotidiano. A Apple está continuamente expandindo a sua participação no mercado com produtos, sempre lançando novos produtos, conhecidos por sua inovação, produtos revolucionários, como Apple HomePad, aquele Apple Watch, Apple Music. Então, a inovação da Apple é um ecossistema praticamente fechado e seguro e proporciona aos seus usuários uma experiência extremamente satisfatória, e isso tudo faz parte da estrutura central daquilo que faz a Apple ser a Apple. Agora, passando para outra das Big Techs, vamos falar um pouquinho sobre o Google. Quem nunca pesquisou algo no Google, vai? O Google é, na verdade, o mecanismo de pesquisa preferido na vastíssima maioria dos usuários de serviços de computador, de internet, e ela possui uma participação de mercado global de 92,2%. Isso foi avaliado em julho de 2019. A pesquisa do Google retorna resultados para uma consulta que qualquer usuário tenha feito com base no sistema de classificação de prioridade desenvolvido pelo próprio Google. O Google indexa centenas de terabytes de informações de milhões e milhões de páginas na web. O mecanismo de pesquisa desenvolvido e implementado pelo Google é tão eficiente que o usuário vai ter a resposta para a sua consulta resolvida logo de cara entre os 5 principais resultados da primeira página de pesquisa. E o Google também fornece pesquisas baseadas em imagens, em conjunto com o sistema de pesquisas dele comum. E é por isso que o Google é a plataforma mais usada quando se trata de pesquisas na internet. Esta Big Tech aqui tem sido pioneira em serviços de software, fornecendo software para uso pessoal, corporativo, e ela não se limitou apenas ao modelo do mecanismo de pesquisas, mas ela também oferece muitos outros serviços, como o e-mail, navegador de web e também sites de compartilhamento de vídeo, aplicativos móveis, e todos esses serviços são líderes em seus segmentos. O Google obtém a maior parte da sua receita com anúncios. Essa gigante aí da tecnologia também fornece insights e análises para que os anunciantes possam atingir o público-alvo específico e mais amplo, e aprimorando seu conteúdo para sempre aparecer mais nos resultados de pesquisa no Google. O Google sempre focou no usuário e em suas necessidades, e desta maneira foi aprimorando seus serviços de acordo com esses dados. Outra área em que o Google se destacou nos últimos anos é também o fornecimento de hardware premium, juntamente com seu software, que já é popular e eficiente, para construir também uma espécie de ecossistema para fornecer uma experiência ainda melhor aos seus usuários. O Google Pixel e o Google Home são alguns exemplos
entre os melhores e mais populares dispositivos executados no sistema Google. Agora, passaremos a falar sobre outra Big Tech, Facebook. Bem, o Facebook é o sinônimo de rede social. Tem mais de 2,3 bilhões de usuários ativos, numa base mensal, e isso foi medido em dezembro de 2018. Com certeza esse número já aumentou bastante. E a empresa, nessa época, registrou também uma receita de 55 bilhões de dólares. Também, com certeza, esse número já aumentou bastante. O Facebook começou a se conectar com os estudantes da Universidade de Harvard e, nos próximos anos, nos anos seguintes, né, da sua história, foi se tornando um site popular de rede social entre estudantes universitários. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre como surgiu o Facebook, como ele foi criado e como foi crescendo, eu recomendo que assistam o filme A Rede Social, que retrata exatamente esse momento em que ela foi criada para conectar os estudantes da Universidade de Harvard e depois foi crescendo, a ponto de hoje conectar milhões de pessoas em todo o mundo. O Facebook adquiriu a empresa Instagram em março de 2012 por R$1 bilhão e adquiriu o WhatsApp em fevereiro de 2014 por 19 bilhões de reais. O Facebook sempre esteve aberto a mudanças e incorporação de novas tecnologias e isso a tornou líder no espaço de mídias sociais. Por último, vou falar sobre a quarta Big Tech, que é a Amazon. A Amazon é o maior mercado de comércio eletrônico, chamado e-commerce, do mundo, sendo uma plataforma de computação em nuvem e também uma plataforma de assistência de inteligência artificial, cuja abreviatura é IA. A Amazon é a maior empresa de internet do mundo em termos de receita. A Amazon é bem conhecida mundialmente por interromper e levar à falência indústrias bem estabelecidas e em larga escala, já que investiu bastante, teve o retorno e hoje é a maior empresa de comércio eletrônico do mundo. A Amazon começou inicialmente como um mercado online, digamos assim, e depois foi se expandindo para diversos setores. A empresa hoje está envolvida com serviços como, por exemplo, varejo eletrônico, serviços de streaming, livros, tanto físicos como chamados e-books, né, que são lidos em aparelhos específicos, soluções de casos, inclusive tem até um estúdio de cinema e televisão que está produzindo séries, está investindo nesse mercado também para competir com outras empresas já bem estabelecidas no mercado. Além disso, a Amazon também fabrica eletrônicos de baixo custo e oferece plataforma de streaming de jogadores, né? E outros serviços de internet, dentre diversas coisas, diversos serviços, segmentos, setores. Essa rede tão ampla permitiu à Amazon ser líder mundial em tecnologia. A Amazon se expande continuamente e constantemente para novos segmentos e procura novas maneiras de levar o setor adiante constantemente. É uma prioridade da empresa. Agora, vamos lá ao funcionamento das Big Techs. Como é que elas funcionam? O principal motor das Big Techs é a inovação. Justamente por isso, o lema delas é Move Fast and Break
things, que poderia ser traduzido em inglês para corre aí, mova-se depressa e inove as coisas. Esse lema é bastante conhecido e comum na área e essas Big Techs seguem isso como princípio e base fundamental para o seu funcionamento. Essas companhias precisam definir novas tecnologias e serviços continuamente, atualizando produtos e dispositivos para atenderem às demandas que constantemente mudam e vão surgindo e se manterem relevantes e no topo do mercado. Portanto, as Big Techs têm uma forte influência no mercado, já que elas têm total domínio em seus respectivos setores. A Apple, por exemplo, que eu já falei, com seus dispositivos de comunicação na internet, Facebook como espaço de mídia social, é um sinônimo de mídia social, o Google como um mecanismo de buscas e pesquisas na internet, a Amazon como protagonista dominante no setor de comércio eletrônico. Essas Big Tech dominaram por completo seus setores de atuação e deixaram a concorrência lá para trás a ver engolir poeira. Agora, vamos lá. Devido a esse domínio de mercado da tecnologia, as grandes empresas, né, essas Big Techs, obviamente, também influenciam a economia e a sociedade e moldam a maneira como a nossa sociedade está progredindo, moldam o nosso comportamento. Os produtos e serviços oferecidos pelas Big Techs são usados por centenas de milhões de usuários em todo o mundo. O domínio delas, em seus respectivos setores, claro, se deve ao fato de que elas compreenderam o mercado em que atuam e suas necessidades e passaram então a atender essas necessidades, fornecendo produtos que garantem total satisfação do cliente. Agora, quando o Twitter baniu a conta de Donald Trump, depois que Mark Zuckerberg já tinha feito isso nos levou a uma série de indagações sobre, como eu falei já, privacidade de dados, proteção de dados, sigilo, influência na internet, sobre censura e liberdade de expressão. Então, se pensarmos bem nas 4 Big Techs, elas também oferecem os produtos que nós mais usamos no dia a dia para nos comunicarmos. Afinal, a Amazon, além de ser dona de tudo isso, também é dona de uma rede social chamada Parler. Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp. A Apple não tem exatamente uma rede social, mas domina o uso delas através dos seus aplicativos. E o Twitter, apenas a rede social Twitter não está ligada a nenhuma dessas Big Techs. Ela pertence a outros fundadores, mas foi a ação dela ao banir a conta de Donald Trump, seguido, logo depois que Mark Zuckerberg tomou também a mesma decisão, que nos fez pensar em tudo isso. Se você é usuário do WhatsApp ou Facebook, você deve já ter recebido um anúncio de que a partir do dia 1º de fevereiro de 2021 haverá uma mudança na política dessas duas empresas, que pertencem ao mesmo dono, em relação à coleta de dados e privacidade. Isso está fazendo, na verdade, com que seus usuários migrem em massa para outras empresas, em especial Telegram. Já em relação ao Twitter, o que aconteceu?
Depois que a conta do presidente Trump, ainda presidente, que tinha mais de 88 milhões de seguidores, foi banida, isso causou também uma migração em massa para outras redes sociais para garantir a liberdade de expressão, que é um direito, para garantir que não haja censura. A principal rede, que é para onde todo mundo migrou de imediato, foi a rede social Parler, que pertence à Amazon. Porém, a rede social Parler, que estava recebendo praticamente todos os usuários do Twitter e tal, foi desativada e suspensa pelo Google, pela Apple e pela Amazon. A justificativa para essa suspensão foi que a rede social Parler não tem mecanismos bons de verificação de mensagens, de incitação ao ódio. Mas, na verdade, pessoal, nós estamos em uma guerra contra a liberdade de expressão. Essa é a grande verdade. Tanto Twitter quanto Parler, Google, Apple, Amazon, que suspenderam o Parler, alegam que a rede social Parler não tomou medidas necessárias, adequadas, para evitar a disseminação de fake news e postagens de apoiadores do presidente Trump, alegando que estavam incitando a violência após o episódio que aconteceu na semana passada no Capitólio, que deixou 5 mortos. Os norte-americanos, então, começaram a migrar em massa para a rede social Gab, G-A-B, e os brasileiros estão migrando para uma rede criada por um brasileiro chamada Conservative Core, que garante, inclusive está no logo, que eu vou mostrar para vocês, que garante liberdade de expressão, que garante que não haverá censura e, acima de tudo, né? Vocês vão ver aqui nessa rodinha, assim, eles falam, eles garantem a liberdade de expressão e privacidade sem coleta de dados. É uma rede brasileira e merece o apoio dos brasileiros. E estamos migrando para lá também. A grande verdade, pessoal, é que os inquisidores das Big Tech, como foi descrito pelo brilhante jornalista Rodrigo Constantino em sua coluna na mídia Gazeta do Povo, resolveram declarar guerra à liberdade. É isso que está em jogo. E declararam guerra mesmo. Afinal, se uma conta com quase 90 milhões de seguidores foi banida, e era uma conta de um presidente, ele ainda é presidente, lembre-se disso, ele ainda é presidente dos Estados Unidos, isso mostra que realmente não é apenas um viés político, algo assim. É de fato uma guerra à liberdade de expressão e uma tentativa de nos censurar e de nos calar. Alguém resumiu a situação de uma maneira perfeita, mostrando que os esquerdistas estão tão cegos pelo seu ódio por Donald Trump que não entendem o quanto é absolutamente aterrorizante o fato de que essas empresas de tecnologias, Big Tech, podem censurar o atual presidente dos Estados Unidos. Eles não vão entender isso até que todas as empresas, todas as suas... Eles apenas vão entender isso até que todas as suas liberdades acabem. Mas nesse momento não, já que estão cegos pelo ódio
para ser uma esperança de liberdade, né? As redes sociais, as mídias, o Twitter, Parler. Afinal, essas redes sociais furaram a bolha hegemônica da mídia e trouxeram com elas mídias independentes, jornalistas independentes e deram voz a milhões de pessoas que se sentiam totalmente órfãos de uma imprensa isenta, de uma imprensa sem um viés tão esmagador, tão político. E essas mídias trouxeram voz e esperança a essas pessoas. E agora isso tudo foi tirado. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, escreveu em seu perfil no Twitter uma verdade bastante incontestável. Carlos Bolsonaro já foi acusado várias e várias vezes de comandar gabinetes de ódio, coisas desse tipo, mas ele deu um troco merecido em um post. Abro aspas. Depois do ódio do bem, da aglomeração do bem, da destruição de bens públicos e privados do bem, agora blogueiros e gargantas profundas, ou seja, que querem ter as suas vozes ouvidas, pedem a censura do bem. Ou seja, a mesma escória que diz lutar por liberdade é a responsável por cercear a liberdade. E ele está certíssimo. Afinal, que moral essa turma tem de acusar Carlos Bolsonaro de ter gabinetes de ódio? Que moral eles têm para falar sobre censura, quando são eles que fazem isso? Eles que simplesmente vão lá e tiram a conta de um presidente. Quem está calado hoje já é cúmplice do que está acontecendo. E quem está aplaudindo e vibrando e comemorando o banimento de Donald Trump das redes sociais é, na verdade, um tirano enrustido, que só não manda gente para os gulags na Sibéria por falta de oportunidade, dinheiro, poder, coisas assim. É simplesmente incrível a quantidade de máscaras que estão caindo neste momento. Porque nós todos vivemos para ver liberais defendendo a censura e aplaudindo essa mesma censura, enquanto são levados para a beira do precipício, sem perceber que qualquer voz destoante dessa agenda progressista poderá ser simplesmente extirpada de qualquer debate público. Mas tem gente ainda que diz que fala, ai, é só o Trump, nós ainda estamos aqui, não é censura. Não? Se nós pensarmos bem, ditaduras opressoras nunca precisaram exatamente perseguir toda uma população, sabe? Olha, vou citar aqui alguns exemplos, como basta você destruir o seu adversário forte, mais forte e pronto. Você não precisa ir lá destruir a população inteira, mas o adversário mais forte. Um exemplo? Putin. Foi assim, isso que ele fez. Foi assim que Kim Jong-un, da Coreia do Sul, também fez. Assim como tantos outros. Banir Trump de qualquer rede social é um sinal e um alerta claro de que ninguém está a salvo. Outro aspecto bastante importante nessa discussão toda é o fato de que essas empresas já não estão mais agindo com plataformas de comunicação, que era o motivo principal de sua criação.
e sim como veículos de comunicação que editam conteúdo, ou seja, que estão desvirtuando um pouquinho de seus princípios. Agem como censores. Essas empresas, elas devem ser totalmente isentas de responsabilidade pelo que ocorre em seus domínios? É óbvio que uma empresa opta por fazer uma curadoria dos seus produtos e, assim, vamos no caso das mídias sociais, as empresas deveriam verificar o conteúdo publicado em sua plataforma, mas ela também deve ser responsabilizada pelo conteúdo das publicações que ela permite serem publicadas. É incoerente, né? É de se estranhar, para dizer o mínimo, o fato de que esses defensores da liberdade de expressão, na verdade, só defendem esses direitos quando isso se aplica aos direitos deles, né? Quando isso afeta os direitos de expressão deles. Então, e a gente também pensa aqui, por exemplo, aqui nessa plataforma, no YouTube, há diversos termos que nós não podemos falar, temos que falar de outros jeitos, a gente não pode falar do SF, da OMS, companhia, mas podemos, né, as pessoas podem falar mal à vontade do nosso presidente, podem falar mal disso, daquilo, ou seja, eu acho que o pior de tudo aqui é a falta de critério. O Ayatollah, lá do regime iraniano, pode, por exemplo, usar o Twitter para destilar todo o seu ódio contra Israel, né? A única democracia sólida na região. Já o também ditador Nicolás Maduro tá com a sua conta ali ativa, tranquila, espalhando mentiras. E enquanto isso, o presidente Trump foi banido da rede. Falta muito critério aí, hein? Falta muito consenso, critério. Então, é bastante complicado, é bastante difícil. Na verdade, pessoal, eu vou dizer uma coisa aqui. Quem aplaude o fato de Donald Trump ter sido banido das redes sociais, mas acha normal manter contas ativas de ditadores como Maduro, o Ayatollah iraniano, que quer varrer o Irã do mapa, Israel, desculpa, do mapa, esses são os chamados comunistas desgraçados. Então é quase inevitável a gente escolher um lado para ficar, né? Ou a gente fica com o clubinho progressista, entre aspas, ou ao lado dos autoritários, globalistas, os inquisidores das redes sociais e os canceladores. Portanto, ou a gente fica ao lado do totalitarismo ou a favor da liberdade. Apesar de nossas divergências, agora é hora de união, pessoal. Então, pessoal, encerrando esse vídeo aqui de hoje, eu gostaria de deixar aí com vocês essa reflexão sobre as Big Techs, a influência delas na nossa vida, a privacidade de dados. E pra gente ficar aí, vale a gente pensar um pouco em tudo isso e refletir sobre censura, liberdade de expressão, até que ponto podemos nos expressar, até que ponto temos privacidade, os nossos dados estão sendo coletados, por quem, por quais empresas, sabe-se lá. E acima de tudo, estamos também vivenciando um momento único na história. A possível queda das chamadas Big Tech, já que os usuários dessas empresas estão
rejeitando as Big Tech e estão migrando para outras plataformas. E vocês, o que farão? Vão migrar também? Vão continuar? Vão continuar nas duas? Vamos pensar sobre isso? Pessoal, muito obrigada pela presença, pela audiência, e logo eu volto com novo conteúdo, outras notícias, outras informações. E moradores de São Paulo, capital, levem os guarda-chuvas! Começou! Tchau, galera! Ótimo dia pra vocês! Até!